sama kerajaan dia belum. Sama kerajaan dia belum. Jangan saya kalau Om cerah mana Om cerah aja Om cerah jauh Om dia sama lagi Om cerah dia kayak marah-marah dan
Eu vou aproveitar para deixar para vocês o que eu conversei com o seguidor. Ele me pedia para tomar uma pausa por tudo isso que está acontecendo comigo. E eu disse a ele: em 2008 eles deletaram uma, em 2009 eu mesma deletei uma porque eles iam deletar e eu fiquei cheia de tudo. Daí em 2010 e 2011 fiz mais uma, em 2015 mais outra, em 2018 ou 2019, em 2018 ou 2019 deletaram uma conta, JDW Deabot Devaheit, com todos os meus vídeos por denúncias que alguns denunciavam, sabe, que trabalhava para aqueles canais que não queriam que eu fizesse vídeos de trans investigação. Daí perdi a conta e fui pedir a eles a conta de volta, e eles disseram que o canal não podia mais ser, porém o e-mail eles poderiam me devolver. Eles me devolveram o e-mail, eu não tenho direito a uma conta no YouTube, mas eu usei o mesmo nome e puxei uma outra conta que eu tinha alternativa e fiz mais um canal para o meu coelhinho, JD JDW, der Boot, der Wahrheit, que quer dizer o mensageiro da verdade. Desculpa, eu não vou editar, porque eu estou fazendo aqui no celular e eu não sei fazer edição pelo celular. Então, com essa conta alternativa, eu tinha todos os vídeos, muitos vídeos de transinvestigação que foram perdidos. Eu não tive tempo de salvar todos eles. E eu disse para ele: enfim, eu sinto que estou muito cansada desse jogo estúpido, sem sentido e sem humanos para me ajudar com tudo. Só tem os poucos que estão, e eu me sinto até mal, porque são os poucos mesmos que tentam sempre ajudar de toda forma. Mas aqueles que lucraram e lucram comigo, porque afanam tudo, nunca ajudaram e não ajudam, só sugam e usufruem e bebem da fonte original. Eu sinto eu me sinto, na verdade, impotente e parece que, às vezes, né, os nossos me esqueceram aqui. Essa é a sensação que, às vezes, eu fico, mas eu sei que pode ser eles mesmos me dando motivos para gerar essas sensações. Então eu vou esperar e ver o que vai acontecer adiante. Achei muito legal ele pedir para eu descansar, mas não adianta vocês pedirem, não tem isso comigo. E vocês vão entender por quê. Eu não tenho mais tempo para pausa, meu tempo está ficando menor, estou com 66 anos, e mesmo que eu viva até 90 anos, ou que espero que não, se eu não estiver lúcida, a mim de nada adianta, eu tenho que estar vivendo lúcida, consciente. E se eu parar a mensagem enquanto lúcida, eu estaria traindo e desertando da minha missão. E ele disse que entendia perfeitamente. E eu disse: "Você vai compreender se eu te disser que é algo além das minhas forças? É algo além de talento, algo além de vocação e além de habilidades físicas, porque tudo isso é o sistema que nos dá. O fato de eu continuar a mensagem, mesmo que me aconteça o que for, não é apenas, eu ficar falando a mensagem e depois: 'Ah, eu vou parar'. É algo que faz parte de mim, que faz parte dela, não tem como separar. Não sou alguém que apenas fala de algo pelos canais, perfis, páginas. Eu sou o que falo. Eu sou alguém que fala do que fui destinada a ser, mas não pelo sistema. Eu não recebi dele. Vocês precisam entender essa diferença. Quando eu estou muito mal da saúde ou ataques, a própria mensagem, né? Fica muito grande, eu começo a ficar muito pequena, sem forças, a própria mensagem me manda parar um pouco. E eu já parei uma vez, 2 anos, depois 1 ano, depois 8 meses, e dei pequenas paradas também para recuperação física, mas ela continua ativa em mim. Quando eu pauso, ela não pausa. Os nossos que estão sendo a mensagem que eu falo para vocês, eles não pausam. O mal não pausa. A pausa aqui não existe para os nossos de bem, os bons corações humanos que estão aqui, não existe também para eles, mas eles pensam que sim, porque parar 2 horas, 3 horas de trabalhar. E não existe pausa para a mensagem, e nem mesmo para nós, aqueles que estão com mensagem. Então, se eu pauso minha mente, ainda ela está ativa com a mensagem. E ela é
a mensagem, e ela é da mensagem. E todos vocês também, não tem pausa, ainda que vocês pensem que vocês têm, e vocês precisam de pausa. Mas na mente nunca deveriam dar pausa, vocês têm que dar pausa para o físico, mas na mente, quando vocês estão com a mensagem, não se deve dar pausa. Se você pausar, o sistema te pega. Ainda que vocês sintam cansaço, não se pausa indo para o que o sistema oferecer. Se você for para lá, você é dele. Você acha que você estando em perigo, você falar: "Estou cansada aqui", você está numa floresta, encontrou um cantinho: "Ah, estou cansada aqui dessa paz, vou lá no meio dos bichos", você não iria, você sabe que vai ser pego de novo, certo? É a mesma coisa, pausou, eles pegam. A pausa que vocês podem dar, eu vou ensinar de novo, porque eu já falei muitas vezes em vídeo, como vocês devem dar essas pausas, além de estar perto da natureza, com pessoas que vocês gostam, bons pensamentos, boa alimentação, tal, tal. Eu também falei do quê? Dos vídeos, filmes, séries, não foi? Mas na mente nunca devem e nunca deveriam ter pausado. Para se libertar, é assim, é um ato espontâneo da mente, ela não fala: "Ai, estou cansada, agora eu vou pausar", não existe isso para ela. E é um grande erro daqueles que estavam começando, porque ainda não está com a mente cauterizada, achar que pode pausar da mensagem. Qualquer problema, a primeira coisa que eles largavam era a mensagem. Mas quando eles estavam com as crenças, não eram as crenças que eles largavam, eles se tornavam ainda mais com as crenças. E com a mensagem, põe de lado. É a mensagem. Desde quando a mensagem não fez eles ficarem com problema aqui nesse mundo, não fez o mundo ser assim, não fez nada. Eles estão sempre voltando para aqueles que aprisionam a eles mesmos. Então é um grande erro pensar que deve parar quando está se libertando. A mente nunca deve dar pausa para se libertar. E esse é um grande erro, pois ir em frente para se libertar, mesmo cansado, é como se fosse oferecer, não pequenas pausas, como vocês pensam, pausando aqui e ali, mas uma grande libertação para tudo no jogo, contando pontos aqui em tudo que estiver envolvido no jogo, porque o jogo não é só isso que você está vendo, desculpa, meio gripada. Não é só o que vocês estão vendo aqui, essa confusão de informações, esses problemas, catástrofes, livrinhos com historinhas. Não, gente, são muitas camadas e eu já disse, eles até deixaram uma dicasinha. A casa do meu pai tem muitas moradas, não é? Pois é, porque o jogo é feito de várias camadas. Bom, e sabendo disso, se a mente ela percebe isso, ela vai querer muito mais, ela não vai querer pausar, ela quer mais. Se a mente sentiu o esforço, tá difícil, então ela não tá realmente naquele estado de privilégio mental que ela fala: "Eu não quero mais isso aqui, eu quero liberdade total, liberdade meia meia, a pequenininha, ai, aqui no cantinho", não serve, é a completa, de todos os cantos, de cima, embaixo, de todo jeito. E para falar algo sobre, eu ser a mensageira, e eu estava dizendo para ele: "Escuta, não há diferenças entre eu e você lá fora, ok? Ninguém é superior e nem aqui embaixo, nós não somos superiores, mas eles deram isso para as pessoas e elas aprenderam isso de superior e inferior". E eu já deixei vários vídeos explicando isso, até na Adenen. Imaginem que eu sou a irmã de vocês, vendo vocês todos no esquecimento, abusados por infames e déspotas. Então, simplesmente eu faria de tudo e eu faço de tudo para ver vocês se lembrarem e se unirem a mim e pronto, é isso. Meu papel é passar a mensagem para a sua mente para que o original de cada um possa ir recuperando o controle que ele tinha 100%. E com a implantação do sistema, dando crenças e crenças e crenças que são parasitas e grilhões, então a lembrança original que dava a ele o poder de experimentar o jogo corretamente foi diminuindo e o jogo foi dando mais desafios malignos. Que tal você experimentar ficar assim, com 70% de controle, depois 60%, depois 50%, agora acho que a gente deve estar com uns 20% só para o original.
E eu disse: "Eu fiquei tão desanimada durante anos, porque as pessoas, ao perceberem que a minha mente tinha essa facilidade e a delas não tinha, elas se colocavam na defesa e sentiram ciúmes, inveja, raiva, ódio, tantos sentimentos desnecessários. E naquela época eu nem tinha percebido que alguns estavam com inveja, com ciúmes, com recalques. Outros humanos me passaram isso. Analisar o monte de comentário, o que elas me falavam, falou: Isso é inveja, é ciúme, é raiva, é recalque". E aí eu falei: "Poxa, mas por que eu não tenho nada? E o pouco que eu tenho, é a única coisa que eu tenho, é a minha voz e a mente, eu estou dando, porque não me interessa nada disso aqui, o que me interessa é ter mais mentes livres e pronto, vamos vencer todos juntos". Então esses sentimentos eram tolos, eu não achava que elas poderiam ser capazes de pensar isso, né. O que elas deveriam ter tido, o único sentimento era tipo assim: "Poxa, que legal, é um dos nossos aqui trazendo ajuda". Mas não, só faziam isso com os personagens, os falsos, os nossos inimigos disfarçados, porque as crenças elas têm sistema de autodefesa, e antes de eu ter a certeza de quem eu era, eu contei isso quando aconteceu. Mas antes eu falar: "Gente, eu não sei como está acontecendo isso", eu ainda contei quantas vezes eu fui dentro do sistema buscar ajuda para saber o que era tudo aquilo, como eu sofri, como eu tinha que me adaptar, e tentava ser, até na época de adolescente, ser o que outras pessoas queriam para poder ter a amizade delas. Eu não sabia de tudo ainda, e era mensagem, e aos 4, 5 anos eu já recebia o quê? Que eu contei a você? Sonhos. Era assim que a mensagem me orientava quando eu era criança, porque ela não podia me dar aqueles blocos, aquele monte de leque se abrindo, arquivos imensos, parecendo filmes e coisas assim. Imagino que uma criança iria sentir isso, certo? Mas depois, com o tempo, eu comecei a ter flashes de lembranças assim, mas eu falava assim: "Não, não pode ser, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser de sonhos". Eu repetia para vocês: "Gente, eu não sei como é que tudo acontece, se sou eu que acesso ou sou acessada", e eu falava da mensagem com blocos de imagens, leques de imagens, arquivo, pois realmente eu não sabia explicar, até que, vendo que chegava a hora, eles da mensagem me deixaram saber. E esses flashes de memória que de outras tentativas que nós já fizemos, então eu comecei a ver sentido. E aí eu entendi por que que ainda eles permitiram que aqueles flashes chegassem de vez em quando para mim e não comentaram, deixaram eu apenas ir sentindo. E eu pensava que eram todas coisas da minha cabeça, né. Eu estado aqui várias vezes tentando e para vocês entenderem, um seguidor me falou: "Mas então a gente fica aqui a vida toda tentando", mas não existe a vida toda do outro lado, não existe isso. Então, eu falei para ele: "Vamos supor que do outro lado tem um tempo diferente daqui, mas que dá para contar com matemática problemática do sistema", desculpa, e dá para calcular. Então, vamos supor que seria assim: você entrava no jogo, você tinha 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, e era bilhões de anos aqui dentro, entendeu? É só para vocês terem uma ideia que lá fora, tudo que você vê aqui tem tempo assim. Então não tenham medo, só a única coisa que vocês vão conseguir são pontos, mas esses pontos é o jeito que a minha mente está traduzindo para a mente de vocês, porque ainda não dava mensagem de colocar realmente como são as coisas lá fora, ou antes de sair lá fora, porque as mentes de vocês não compreendem nem esse beabá, essa engatinhação de informação que eu já dei durante todos esses anos. É uma dificuldade, olha o tantinho de gente que está perto de mim. Quanto menos, então ela não libera, porque ela sabe que quem vai pegar são eles. E eles não estão deixando que eu saiba quem está acessando meus vídeos, meus canais. Então eu não tenho ideia, mesmo que a mensagem tenha, o meu físico está abalado também. Eles estão me atacando, eu não estou com acesso legal. E não adianta vocês tentarem imaginar que é coisas que acontecem com vocês, não é, é outras coisas. E se eu falar: "Ai, o que que eu recebo?". "Ai, ela é tão", como é que é a palavra? Ah, snob, é uma coisa assim, parecida com essas palavras feias que eles usam para diminuir outras pessoas que querem fazer o bem, porque eles não fazem isso com pessoas que querem fazer o mal ou disfarces do mal, eles aplaudem. Mas se vê uma pessoa realmente dando a vida dela ali durante muitos anos,
eles não aplaudem, eles não ficam do lado, eles querem derrubar. Eu dei um conselho para ele, que eu vou dar para vocês. E eu disse: "Olha, se você quer se livrar mesmo, você não deve acessar o outro muro, não pode ficar em cima do muro, e nem ficar mais do outro muro do que somente com a mensagem. Enquanto a mente ainda não estiver cauterizada, limpa", e eu deixei essas informações em vídeos desde mais de 14, 15 anos. Enquanto a sua mente não estiver limpa, de desconstruir o sistema, não pode voltar, senão ele pega de volta. Então eu disse, e eu sempre eu tô ficando sem voz. Eu sempre avisava, se não ficar primeiro só com os vídeos e textos, se dedicando, não adianta. "Ah, mas estou ouvindo um pouco da mensagem lá nos afanadores", não liberta vindo deles. Quantas vezes eu já repeti isso? E por que que não liberta? Porque eles são do mal, eles são os disfarces do mal, eles estão agindo pelo roubo, pela maldade. Se fosse um dos nossos, eles não estariam fazendo pelas minhas costas, me derrubando, roubando, eles estariam unidos a mim, estariam junto comigo e não fazendo mal, usando a mensagem para ganhar dinheiro, lucro, ficar famoso, ganhar, crédito de intuidores, a promover personagens, livros, cursos, tanto mais. Essas pessoas não pertencem à mensagem, não está claro isso? Pode ser o bonitinho que for, falando, da melhor, olha, ensinar bondade e ensinar que está do lado da pessoa, é muito fácil para eles, eles são mimetizadores de humanos, tudo que você pensar que está vendo de real neles é falsidade. "Ah, mas é tão bonitinho, é tão legalzinho, é tão, nossa, aquele cara é muito legal, só pensa na gente, você quer, é mentira, pensa nada". Bom, deixa eu continuar. Então, ficar com eles, vai para mensagem, vai para eles, vai para mensagem, vai para eles, então você vai ficar nesse lenga-lenga por ano, você estagna totalmente a desconstrução, a detectação do sistema, tudo fica parado e você fica convencido de que está desconstruindo, está percebendo, olha, tudo esperto, cria-se uma crença de que já despertou e conhece tudo, sabe tudo, pronto, dançou. Então, e se você ficar aí nesse lenga-lenga, aí vai continuar. Muitas pessoas tiveram acesso a mim desde 2015, 16, 17, e elas não conseguiram nada. Primeiro, porque elas cediam às tentações do sistema, quando a oferta ele prejudicava elas em alguma coisa e ofertava, então elas achavam que voltando a vida delas corrige, mas vocês podem ver, tem pessoas adormecidas que tá sempre passando dificuldade, elas estão passando dificuldade e continuam ali com o sistema. Agora, quando eles estão com a mensagem, o que que eles fazem? Eles acham que a mensagem não tem culpa de nada. Não culpem a mim, nem a mensagem. Todos vocês chegaram com problemas a mim, todo mundo já está com problema antes de eu começar a falar. Quer dizer, aqui para vocês, assim que eu sair daqui, fecha essa porta. Vocês vão continuar aí, ou com os poucos que entenderam a mensagem e não corromperem uma só frase, uma só palavra da mensagem, ou vão cair nas mãos deles, porque aqui o tempo de chance vai ser essa, é o meu período aqui, vai ser fechado. Eu vou tentar em outras vezes, mas não mais aqui nessa linha do tempo, vai acabar. Eu acabei, a mensagem aqui já fez o trabalho dela. Aqueles que pegaram, pegaram. Aqueles que não pegaram vão tentar em outras linhas do tempo onde eu estarei, ok? Então, e se vocês acham que isso é mentira, é snobismo, tudo bem, pode achar, fica lá do lado dos livros, dos personagens do sistema, continuem, façam o que vocês quiserem, porque eu não posso forçar ninguém. Eu não faço convencimento mental, eu nunca pedi para acreditar em mim. Ao contrário, eu disse: "Não acredite nem desacredite, não fique nesse conflito, acreditar e desacreditar". E mesmo quando vocês dizem: "Ah, eu não acredito", vocês ainda estão acreditando que não acreditam. Vocês estão acreditando que talvez não seja verdade, lembram? Então, portanto, é independente do que vocês acharem que vocês estão pensando e não acredita. "Ai, Edson, eu não acredito mais naquilo", está acreditando ainda, você está falando isso. Porque o dia que você não acreditar de verdade mesmo, nem essa frase você usa mais, e eu não vou falar como é que você faz, porque isso é que faz eu perceber como que as pessoas estão realmente despertando. Há várias outras coisas, e essa foi a minha chance de perceber que muitos não estão. Comportamento infantilizado é um dos grandes, imenso, assim, é um sinal imenso, mente infantilizada. Uma hora ela dá sinal, pode ser que ela está indo despertando, de repente
foi catada, foi aprisionada pela mente, infantilizada, ficou nesse estado aí, achando que tem tudo, aí fica mimado, fica terrível de conversar com essas mentes, qualquer coisa se dói, se machuca, sabe. Mas os outros lá do sistema fazendo todo tipo de mal, ninguém se machuca, ninguém se ofende, se puder eles vão até lamber os pés deles. Então teve um seguidor que eu disse sobre ele para um outro seguidor, que ele teve menos chances do que outras pessoas e mesmo assim mesmo assim ele vendo que eu não daria atenção para ele, mesmo que eu dizia para ele: "Olha, eu não tenho mais tempo para dar atenção". Vocês acham que ele ficou aí de como vocês falam, mimimi? Eu não suporto essa palavra, acho que já deixei isso em vídeo, não gosto disso, é o sistema que falou isso, não sou eu. Mas para vocês entenderem, ele não ficou assim, sabe o que ele fez? Ele se dedicou mais ainda. É assim que tem que ser uma mente verdadeiramente desejando se livrar, ela age dessa maneira. Ela não confunde eu com a mensagem, e não pensa que eu sou somente a humana. Eu sou a humana, essa parte humana, e eu tenho a parte mensageira. Então, quando ficam com raivinha de mim que eu falei alguma coisa, jogam a mensagem, tudo a mensagem fora, descontam nela. Então, pode fazer o que quiser. Eu não vejo, tá bom? Eu não tenho olhos de laser ou o que for para ver vocês. Eles têm, tanto do bem quanto do mal, eles estão assistindo tudo. Então ficar mentindo para mim é tolice, vocês mentem para mim, não mente para eles. Não é? É aquela coisa, eu confio tanto em Deus, mas acho que pode fazer um monte de coisa errada. Mas se você confia em Deus, por que está fazendo coisa errada? Porque a mente não está confiando de verdade em porcaria de Deus nenhum. Desculpa aqueles que acreditam, mas a mente humana verdadeira sabe que não existe nada disso. Ela apenas está ofuscada, ela está manipulada e ela foi deixando, se acomodou. Mas todas as mentes humanas sabem o que isso aqui, não querem lembrar, muitas não querem lembrar, se revoltam com aqueles que querem acordá-las. Então eu disse para ele, sabe, esse rapaz, ele disse que às vezes ele ia ouvir, ele sentia sono, mas ele voltava a tentar. E eu disse a ele: "Use os filmes e séries como distração, às vezes, quando estiver cansado. Só não vá para os personagens do sistema para esse tipo de coisa. Vá para ver vídeos de ensino, aprender a fazer coisas, tudo bem, isso pode, a mensagem mesmo diz: você pode ganhar dinheiro com isso, você só não pode mexer com as coisas que seja de informar para a libertação, tipo, falar da mente, eles não têm que falar da mente, tudo que eles falam da mente é mentira, é um pouquinho de verdade, ma mínimo, mínimo mesmo, o resto é mentira, é só enchimento, preenchimento de linguiça, né, não é isso que fala? Acho que então, não escuta autoajuda, conhecimento da mente, psicologia. A psicologia você pode ir até o limite em que o sistema está manipulando as pessoas aqui. Então, se ele colocou um psicólogo ali para falar, é porque ele colocou algumas das nossas pessoas para agir daquela maneira, roubou aquela função natural, saudável e deixou aquilo lá. Então, aquele psicólogo vai falar. Agora, quando vê coisas da mensagem, esse psicólogo aí de meia pataca, é apenas um afanador querendo aparecer melhor do que o que os livros que a psicologia do sistema dá, entendeu? Então evite esses personagens, vocês não precisam pegar neles, vocês estão com a mensagem, vocês não precisam de nada disso. Então vocês precisam aprender a consertar o carro, vocês precisam aprender um crochê, vocês aprender a fazer comida que nos destrói a saúde, vocês podem, só não podem ir para esses canais que falam da mente e do mundo como a mensagem fala, porque é tudo roubado, é tudo afanado e misturado com crenças. Vocês vão perder o tempo de vocês vão ficar estagnados, vocês não saem nunca mais, acabou, ficam só convencidos, ainda brigando com a minha mente. E tomem cuidado com história, as histórias que o sistema passa, mas sua mente pode ver, se ela estiver com o filtro mental ativado, ela vai começar a pensar sobre essas histórias. O que aconteceu é que esse rapaz que eu estava contando para esse outro seguidor, ele fez algo extraordinário, ele deu um pulo na mente dele, e eu percebi que a mente dele deu um avanço que outros do grupo não teve, de outros grupos também, e eu dei atenção à mente dele, eu fui atrás dele, fui eu que fui atrás dele e fiquei surpresa com ele. Ele ainda está aprisionado tentando entender o que transformaram ele, porque ele sente isso, essa coisa que não pertencia a ele, mas ele está sendo, porque outros o transformaram. Então, por enquanto eu estou deixando a mente dele mesmo trabalhar e sozinho, eu vendo que ela está fazendo de uma maneira muito linda. E
Mas ele acabou me dizendo assim: "Eu tô me sentindo um pouco melhor sim, estou me sentindo", então isso já me deu aquela alegria de ver que a mente dele tá cuidando dele de um jeito, assim, encantador, e ele tá se sentindo melhor. Claro, ainda tem muita coisa, ele teve menos tempo que todo mundo e olha, ele se dedicou aos vídeos, assim que ele entrou no grupo Telegram eu fechei. Vocês acham que ele desanimou? Não, ele foi lá para o Facebook, colocou o filtro lá e começou a pegar um monte de postagem antiga, e ele tinha essa necessidade de ver tudo, e depois ele procurou os vídeos, mesmo que não achou todos, ele foi lá e conversei um pouquinho com ele, e foi muito bom. Eu gostei muito da mente dele, eu fiquei encantada, porque é isso que eu estou fazendo aqui, eu não estou atrás de pessoas, gente, quem está atrás de pessoas são eles que precisam de um monte de gente aí clicando, um monte de gente aí agradecendo, aplaudindo. Eu estou atrás de mentes humanas nesse estado de privilégio mental real. Eu não preciso de pessoas, porque eu não vivo disso, eu não estou aqui para enganar, para aprisionar, eu estou aqui para ajudar a mente a se libertar por ela mesma. Eu não vou dar o peixe, como o sistema diz, eu vou dar aquilo, como é que fala? O ensinamento? É, mais ou menos isso, eu vou dar os cliques, os atalhos mentais, eu vou dar as dicas, eu vou dar tudo que a mensagem dá para ele de graça e amorosamente. Então não tem como eu ensinar, porque não é fórmula, não tem truques, não tem rituais, não tem nada do sistema, não tem complexidade nenhuma. É uma simplicidade amorosa, pura, que vocês vocês não conhecem mais isso aqui dentro? Não conhecem, então ninguém consegue lidar com a mensagem cheia de bagagem, todos pesados, já estão até corcundas de tanto terem bagagem do sistema, querendo entender a beleza e a simplicidade da mensagem, num piscar de olho, estalar de dedos. Então, no seu tempo livre, você sabe que sua mente está um pouco cansada de ver os meus vídeos, e ler as postagens, porque a mente lá dentro está cheia de resquícios de crenças, de certeza, de um monte de coisa do sistema, e eles vão atacar, eles vão reagir, fazendo você a se sentir desconfortável, cansado, é um bocejo danado e uma moleza, não é? Então é normal, eles estão se defendendo, as crianças são como vermes, elas jogam no dentro do corpo, não é, químicas para enganar o cérebro, as crianças vão te dar todas essas sensações para você desistir, ficar calmo ali dentro, no conforto da manipulação e da mentira que o sistema oferece. Então busque filmes e séries que já recomendei, e se vocês acharem outros de ficção científica que eu não recomendei, assistam também, ative o filtro mental na potência máxima e não caia na besteira de ficar atrás dessas pessoas. Não é porque elas têm aparência de humano que elas são pessoas. Até os falsos do sistema são pessoas, por isso que eu não procuro pessoas. São aquelas mentes ali que eu ainda posso perceber, e algumas até me enganaram, mas depois, ó, a mensagem me cutuca e eu fico terrível. Quando eu descobri, saio fora, não tem mais retorno. Então, é isso. E ele tá vendo uma lista de filmes para a mente, desanuviar, né, refrescar. Hoje eu não estou bem para o português, então me desculpe, tem dias que eu estou ótima, tem dias que eu não estou boa nem para o alemão, nem para o inglês, para nada, é só uma língua que somente a mensagem entende. Bom, então, vocês assistindo os filmes, as séries, a mente vai que não está mais acostumada a desenhar, ela vai começar a desenhar no campo mental dela as coisas, porque eu falo: "Ah, elas não conseguem desenhar mais, é incrível, eles roubaram essa função também". Aí, então tem que ver os filmes que eles já desenharam, e mesmo assim não é bem aquilo que eles estão mostrando, é mais ou menos, gente, é dica e pista, e às vezes as dicas e pista também são falsas. Portanto, aprendam a assistir as coisas, observarem, analisarem, mas não tomarem como verdade suprema de vocês, nem da nossa humanidade. Não deem todas as fichas de créditos para eles. Segurem as jogadas com o sistema, eles jogam conosco, vamos jogar com eles. Então, e eu queria dizer uma coisa a vocês: um dia todos vocês vão estar lá do outro lado, vocês humanos. E todos vocês também serão a mensagem. Eu disse para ele: "Um dia você vai estar lá, você também é a mensagem. Estando aqui, você está no esquecimento. Então, o que eu estou fazendo aqui é passar a lembrança para sua mente, ajudar a ela a se desconectar por ela mesma. Eu não vou fazer milagres, eu não sou a mentira do sistema. Eu preciso que a sua mente faça isso, ok? Então, vocês todos vão estar lá, assim como nossos outros já estão lá, e
também lá tem aqueles que já estiveram aqui, e também tem lá entre nós aqueles que nunca nasceram, mas estão unidos também a nós. Então, não precisam se preocupar com superioridade, eu não sou superior a vocês em nada, somos todos iguais aqui e lá, só que aqui eles manipularam a gente, tá? Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. É muito ruim fazer meus vídeos dessa maneira, sem o computador direito, sem nada, mas eu não paro. Eu vou achando uma saída, eu vou tentando estar com vocês. Obrigada pela atenção. Fiquem todos bem. Até o próximo. Hoje é dia 14 de fevereiro. São 16 horas e 25 minutos. Eu vou juntar tudo isso aqui com um vídeo que eu já tinha feito. Não lembro que dia 10 de fevereiro. Porque era um vídeo que eu já tinha feito e dá para editar e colocar, ok? Fiquem bem. Jetzt die Wahrheit.